Neste exemplo, vamos aprender como controlar a produção de uma perspectiva posicionando o observador e o ponto P num sistema de coordenadas pré-definido. Temos aqui um sistema de coordenadas triortogonal definido por três eixos perpendiculares entre si. O eixo X, a vermelho, o eixo Y, a verde, e o eixo Z, a azul, na figura. Vamos então posicionar o nosso observador e o nosso ponto P, neste caso, definindo aqui uma distância OP, que será a distância do observador ao quadro, paralela ao eixo Y. Portanto, o nosso quadro será o plano perpendicular ao OP, que passa por P, e naturalmente, neste caso, o plano do quadro é paralelo ao eixo X e paralelo ao eixo Z, sendo, portanto, perpendicular ao eixo Y. Colocado aqui o quadro, a origem do sistema de coordenadas vai assumir uma posição também relativa ao observador, que pode ser definida e determinada neste sistema de coordenadas. A linha de terra é a reta que passa por P1 e que é paralela ao eixo X, e a linha do horizonte, paralela à linha de terra, passará naturalmente pelo ponto P. Ora, tendo OP definido, podemos também sobre o quadro determinar a circunferência de distância inteira, isto é, a circunferência concentrada em P e cujo raio é igual ao segmento OP, ou seja, é igual à distância do observador ao quadro. Esta circunferência interseta a linha do horizonte, como sabemos, nos pontos D' e D''. Obtido o perspectógrafo, o nosso objetivo é agora encontrar a perspectiva do sistema de coordenadas sobre o quadro, melhor dizendo, a perspectiva dos três eixos sobre o quadro. Para o efeito, vamos tecer aqui algumas considerações prévias. É notório que o eixo X e o eixo Z são paralelos ao quadro e, portanto, as suas perspectivas vão manter a direção. Isto é, a perspectiva do eixo Z será uma reta vertical e a perspectiva do eixo X será uma reta frontal horizontal, por isso, paralela à linha de terra e à linha do horizonte. Já o eixo Y, que é perpendicular ao quadro e, portanto, paralelo à reta OP, terá a sua perspectiva a convergir no ponto P, que é, como é sabido, o ponto fuga das perpendiculares ao quadro. Comecemos então por considerar a perspectiva do eixo Y, que é uma reta convergente no ponto P, ou seja, esta reta que aqui notamos, passando pelo traço frontal do eixo Y e que, do ponto de vista do observador, terá assim a sua perspectiva convergente no ponto P. É nossa intenção agora encontrar a perspectiva dos outros dois eixos, o que, para o efeito, implica encontrar a perspectiva da origem do sistema de coordenadas no quadro. Para encontrar a perspectiva da origem do sistema de coordenadas no quadro, vamos considerar um conjunto de operações. Primeiro, vamos considerar a rotação do eixo Y para o quadro. Rotação essa que vamos considerar efetuada no plano geometral, isto é, no plano horizontal que contém Y e que contém X. Nessa rotação, a distância da origem à linha de terra, ou seja, a distância da origem ao quadro, vai ficar rodada sobre a linha de terra e, portanto, em verdadeira grandeza, sobre o plano do quadro. A esta rotação, que corresponde a um arco de 90 graus, corresponde também uma reta que está, neste caso, a 45 graus, com abertura para o lado esquerdo. Note-se que se esta rotação tivesse sido feita para o outro lado, ou seja, no outro sentido, a esse arco corresponderia uma corda que estaria então a 45 graus com abertura para o lado direito. Pois muito bem, isto significa que o ponto D' é o ponto de fuga de medição da direção Y, considerada esta rotação para o quadro sobre o plano geometral. O que significa que, do ponto de vista do observador, a perspectiva desta corda é dada pela reta que une o ponto considerado rodado para o quadro, sobre a linha de terra, e o ponto D'. Ou seja, desenhando esta reta, encontramos sobre a perspectiva do eixo Y a perspectiva da origem do sistema de coordenadas. E, portanto, podemos conduzir por esse ponto, neste momento, a perspectiva da reta que contém o eixo X e a perspectiva da reta que corresponde ao eixo Z. A perspectiva do eixo X é, como já tínhamos visto, uma reta frontal horizontal, portanto paralela a LH e LT, e a perspectiva do eixo Z é uma reta vertical, portanto, aqui no desenho perpendicular a LH. Queremos agora efetuar sobre os eixos a graduação dos mesmos, ou seja, conhecida a unidade que estava em causa no início, queremos marcar a perspectiva
desta graduação sobre a perspectiva dos eixos. Para o efeito, vamos considerar a projeção dos eixos sobre o quadro. A projeção do eixo Z sobre o quadro será esta vertical que passa pelo traço frontal do eixo Y. A projeção do eixo X sobre o quadro é a própria linha de terra. E, portanto, nós podemos, sobre a linha de terra, marcar a verdadeira grandeza da graduação do eixo X e podemos, sobre aquela vertical, que é a projeção do eixo Z sobre o quadro, marcar a verdadeira grandeza da graduação do eixo Z. E podemos agora reprojetar sobre os eixos em perspectiva estas marcações, utilizando para isso a direção ortogonal ao quadro a que corresponde o ponto fuga P. E com isso, obtemos os pontos sobre a perspectiva do eixo X e os pontos sobre a perspectiva do eixo Z. Resta agora encontrar a graduação sobre a perspectiva do eixo Y. Ora, como o eixo Y está a 90 graus com o eixo X e a graduação sobre o eixo Y corresponde à mesma marcação de medidas que temos sobre o eixo X e sobre o eixo Z, podemos considerar retas com a direção a 45 graus abertura para a esquerda e, portanto, de ponto de fuga em D', o que nos vai permitir encontrar sobre a perspectiva do eixo Y a respectiva graduação. Determinadas as graduações sobre os eixos, resta-nos agora destacá-los na perspectiva para termos uma imagem que, do ponto de vista da comunicação visual, seja mais significativa. Estamos neste momento em condições de representar qualquer figura associada a este sistema de coordenadas.